Então se liga, Wagner, que está começando a Talk Vagas UX 15 sobre como é trabalhar em empresas de diferentes tamanhos. Antes de começar, se você estiver vendo no YouTube, dá o seu like, por favor. Se você estiver escutando isso no Spotify, em um tempo muito distante, pode dar o seu like também. Eu não sei onde dar o like no Spotify, mas com certeza você que está escutando sabe. Ou em qualquer outro lugar. Deezer, Apple Podcast, enfim. Que mais? Compartilha essa talk com quem você acha que vai precisar, que é muito legal, você ajuda a comunidade. Tá rolando também o 4º episódio do Pod Vagas, que é o áudio da live que a gente fez com a Amires, os desafios da transição para UX. Amires, nossa, de onde eu tirei esse Amires? Amires, que é muito conhecida, então vocês vão curtir. É um conteúdo bem legal. Vamos ver. Quais foram as nossas últimas talks, Yai? Você lembra? Tivemos a talk sobre trabalho no exterior. Carreira na Gringa, isso com a Agatha, e a outra foi? Isso. Olha, a gente vai ter visto antes, hein? Foi com o Luan. Foi com o Luan Feio. Matheus do Papo de UX, sobre pensamento crítico. Eu tinha de cabeça, pô, só tava perguntando. Tá mentira, me testando? Não, só tinha a do Luan. A do outro eu realmente tinha esquecido. A da Carreira na Gringa. Desculpa, Agatha, se você estiver escutando também. A idade, tá tudo bem. Eu tenho muitos cabelos brancos pra me desculparem nesse momento, gente. Pra gente que tava falando agora um pouco no backstage sobre cabelos e tintas. Se você quiser apoiar a iniciativa, você pode contribuir mensalmente a partir de R$2 pelo Apoia-se, que está lá no nosso site. Ou você pode doar pontualmente através do Pix, ou você pode comprar na nossa lojinha camisas, canecas, canetas. Se você quiser comprar um guarda-chuva amarelo, não tem na nossa lojinha, mas se você tirar uma foto e postar no seu stories com um guarda-chuva amarelo, a gente reposta lá no Instagram também. Todo o valor que é levantado é investido na comunidade, incentivando a cultura de colaboração e conhecimento acessível para vocês, Wagners, além da manutenção dos custos mensais, para manter o projeto rodando, site, ferramenta e tudo que a gente usa, porque a gente custa dinheiro e a gente paga. Se você quiser saber mais, é só entrar lá no nosso site, www.vagasux.com.br e procurar a aba Apoie a Iniciativa. Show! E quem está apresentando essa talk hoje para vocês e todas as outras últimas 15 que a gente fez? A Yas. Oi, Yas. Oi, bom, você pode passar... Ai, meu Deus, eu que não tô te seguindo aqui no negócio. Ai, que feio. Eu passei. Bom, sou eu. A Yas e eu, gente, o Fê. E é isso. Quem está vindo aqui hoje falar sobre... Desculpa, gente, eu tô meio alheio. Quem está vindo hoje falar é o Léo. Oi. E aí, Léo? Tudo bem? E aí, pessoal, como é que vocês estão? É uma honra estar aqui falando com os Wagners. Léo, se você quiser se apresentar, falar um pouquinho de você, do que faz. Microfone Claro. Perfeito. Eu sou o Léo Miller, né? Eu sou Product Design Lead na Kobe. A Kobe é uma consultoria de software e também de produto focada em e-commerce. Então, se você já usou o aplicativo da Decathlon, o aplicativo da Tokstok, futuro, spoiler, aplicativo da Fila e o aplicativo da Multilaser, tudo isso passou pela gente. Então, especificamente da Decathlon, inclusive agora o site da Decathlon também tem tela minha lá também. Antes de trabalhar com inovação e com e-commerce, eu trabalhei em multinacionais. Aí eu estou falando de empresas com só no chapter de UX mais de 1.000 UX designers pelo mundo. Então, foi onde, né, aprendi como é estar numa corporação. E após isso eu resolvi aí virar totalmente a chave e ir para uma startup que trabalhava com outras startups em early stage, ou seja, sendo o primeiro a entidade designer na empresa. Então, fui do 8 ao 80 e estou aqui para falar um pouco sobre essa trajetória e o que eu aprendi em trabalhar em diferentes contextos, tanto de design quanto de times. Bom, cara, eu conheço a Decathlon, é uma loja de artigo esportivo, né? Acho que tem aqui no Rio. Grande pra caramba. Cara, visite. As lojas físicas são incríveis, tá? Dá pra jogar basquete, dá pra andar de bicicleta. Não, é um negócio de louco, é muito, muito grande. Então, simbora para a primeira pergunta, já entrando com o pé no peito.
Mentira. Eu queria dar um biscoitinho pro Léo, que eu queria que ele falasse dele pro projeto. Fala um pouquinho do seu projeto, Oh, Léo. fantástico, cara. Bah, que legal que tu trouxe aí. Eu tenho um projeto, né? Eu sempre falo para todo mundo que a frase que me guia aí na minha carreira é: seja o sênior que você precisava quando era um júnior. Então, eu dedico parte do meu tempo a ajudar as pessoas a migrarem para a carreira de UX, tanto com mentorias de graça lá pelo ADP List, quanto por esse meu blog, Migra UX, que ainda está no início, pretendo continuar o redesign dele, eu juro, que traz aí assincronamente dicas de como montar o seu portfólio, dicas do que é UX. E para fazer ele, eu rodei uma entrevista com uma pesquisa com diversos gestores de design, Nubank, iFood, de várias empresas, para entender, na visão deles, o que eles buscam em júniores, né? Não só na minha visão quanto gestor de design, mas também de outras empresas, e compilei tudo aí em dicas, onde aprender, como montar um bom portfólio, pessoas da comunidade para seguir, inclusive o Vagas está lá, como comunidade também, conteúdos e também contato para se quiser conversar mais um pouco. Então, aí, esse é o meu sitezinho para ajudar o máximo possível a galera a migrar. Obrigado pelo biscoito trocado, Léo. Agora sim a gente vai para a primeira pergunta. E já com o pé no peito. Qual é a diferença entre grandes empresas? Qual a diferença entre grandes empresas? Petrobras, Vivo, Bradesco, empresas médias e startup. Eu também queria saber qual é a diferença entre empresa pequena e startup. Se você souber. Show. Cara, vamos começar então por startup. Startup, qual por conceito, né? É uma empresa que está, eu vou dizer, falar aqui em risco, tá? Mas não é risco no sentido de que, meu Deus do céu, a qualquer momento ela pode falir. Mas porque ela está apostando num produto e então com pouco investimento necessário, então sempre é um objetivo da empresa de provar que o modelo de negócio dá certo enquanto startup. E quando se passa por essa curva, por essa barreira, não, nosso modelo de negócio dá certo, ela deixa de ser uma startup aí, né? Para passar a ser uma empresa onde já caminha com as suas próprias pernas. Empresas pequenas, então, passando dessa barreira de startup, a gente entra daí em empresas que têm um tamanho reduzido, mas aí caminham com suas próprias pernas ou com investimentos, mas estão, de certa forma, estáveis. E empresas grandes aí, multinacionais, Petrobras, Bradesco, são empresas aí que têm um tamanho em sentido de estrutura de pessoas, negócio, planejamento, tudo muito grande, tudo muito bem pensado, muitas pessoas envolvidas, muitas lideranças envolvidas, muitos degraus de decisão. Então, esses são, em questão de características, são as principais diferenças, tá? Então, isso e cada uma delas vai impactar no dia a dia do designer, especificamente, como de outras pessoas. Uma pessoa numa startup precisa ser multitarefa, precisa cara, tu é um designer de UX, mas tu vai ter que estar lá de vez em quando fazendo uma peça gráfica, coisa assim, tu vai ter que ir transicionando muito de áreas, coisas assim. Pelo contrário, lá no outro lado, nas empresas maiores, multinacionais, tu vai estar um pouco mais no seu silo, vai ter muito mais vai estar jogando muito mais dentro das quatro linhas. Vamos aproveitar que estamos em época de Copa e vamos fazer essa analogia, né? Vai estar jogando muito mais nas quatro linhas de design e tudo mais. Porque a empresa já tem sua estrutura. Não é que nem a startup que todo mundo tem que fazer um pouco para todo mundo crescer junto com a empresa, crescer para ser validado o modelo de negócio. Muito bom. Então a gente não tem. Pô, você falou que a gente precisa ter uma pessoa numa empresa startup que tem que ter. Acho que tem essa pergunta, mas eu queria fazer logo. Tem uma pessoa assim, mais generalista dentro de uma empresa grande. A gente tem essa pessoa lá? Então, geralmente a gente vai achar mais vagas de UX generalista ou pessoas generalistas em empresas menores, justamente por essa característica de precisar fazer de tudo um pouco, né? Quando eu estava na startup early stage que eu trabalhei, cara, eu tinha que fazer ser PO, eu tive que ser design gráfico, eu tive que ser
UX, eu tive até que fazer front-end lá, porque, tipo, não tinha grana, ou a grana era muito reduzida, o investimento na área era muito reduzido, então tinha que fazer isso tudo um pouco, tinha que tudo ser muito mais conversado e tudo mais. Já em empresas maiores, aí sim, tu tem mais espaço para um UX Writer, um UX Researcher, um UX Strategy, então, mais cargos mais especializados, sabe? Porque tu tem mais dinheiro, o produto já vai estar rodando, já vai estar validado, então vai ter esse espaço lá dentro. Mas acho bem importante dizer Léo, então quer dizer que eu não vou conseguir vaga, se eu quiser ser UX, eu não vou conseguir vaga em multinacional. Não, mas, e também não estou dizendo aqui que uma vai ter mais vaga que a outra, por exemplo. Só tô querendo dizer que, tipo, se eu quero ser um UI designer, especificamente, não quero fazer UX, quero ser só UI, cara, procura vagas em empresas maiores, provavelmente vai ter mais lá do que nas startups. E vice-versa também, né? Quer ser mais generalista e tal. Então, é por esse caminho aí. Maravilha. Para a próxima pergunta, então. Qual o melhor tipo de profissional para cada empresa? Você já estava falando disso, inclusive, né? Vamos aprofundar mais. Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Um profissional generalista, ele vai ser... Tipo assim, eu na minha opinião, ser um pouco generalista é sempre bom, tá? Mas quando tu pensa que tu tá numa startup, tu tá num cenário incerto, né? O produto tem que ser validado ainda. Tu não sabe se ele vai dar certo. Então, tu vai precisar de alguém muito mais multifacetado, né? Conhecer de tudo um pouco, para poder, cara, hora fazer uma research para entender, para validar se aquele produto vai dar certo, hora fazer UI, esse tipo de coisa. Então, vai ter que estar ajudando em outras áreas, porque os processos ainda estão sendo construídos, formato de trabalho ainda está sendo validado também. Então, está muito em cima de validação e de provar o conceito, provar as coisas, para então a gente construir essas caixas onde as pessoas vão trabalhar. Então, generalistas geralmente vão, né, se dar um pouco melhor em empresas startups, né? Claro, existem processos generalistas em empresas maiores, existem sim, mas geralmente aí vai ter mais potencial, vai impactar mais, ou vai precisar mais ser generalista em startup. E quando a gente vai para uma multinacional, aí a gente tem os caminhos para ser especialista, porque pensa que tu vai ter lá, por exemplo, vamos pegar o aplicativo do Bradesco. O aplicativo do Bradesco aí está há muito tempo já no mercado. Cara, pode ter espaço para ter uma pessoa que só vai cuidar da UI dele, refinar, criar o conceito, trabalhar na navegação, enquanto vai ter uma outra pessoa fazendo um research mais aprofundado, olhando para o mercado à frente, validando nossos usuários, porque o aplicativo do Bradesco não está na berlinda ali para saber se vai dar certo ou não. Já deu. Então agora é daqui para frente, entendeu? Então os especialistas vão estar melhores alocados em empresas um pouco maiores, com estruturas mais consolidadas, justamente por esse processo da posicionamento do produto e da empresa no mercado. Cara, eu concordo com o que você falou, mas hoje, não que eu discorde porque eu li outra coisa, eu ainda concordo, mas eu tô assim, juntando coisas para formar uma opinião. E hoje eu vi um artigo o nosso amigo que posta as coisas no Ursinho Branco. O Esse é o Fabrício nome Teixeira? dele. O Fabrício Teixeira, exatamente. Ele postou lá um artigo falando que profissionais generalistas, por causa dos layoffs e as empresas querendo economizar cada vez mais dinheiro, né, com os profissionais generalistas seriam talvez não mais importantes, mas mais requisitados em todos os níveis, Sim, todas justamente. as empresas, Sim, né? Como é porque que você vê isso? Cara, eu concordo super, porque cai no critério que eu falei, né? A incerteza. Uma startup, ela Uhum. vai estar na incerteza se vai dar certo ou não. Quando tu tem um layoff, tu também vai estar na incerteza, porque tu reduziu a operação. Tu vai estar caindo aí no buraco da incerteza de que o produto vai continuar estruturado, sabe? O produto vai continuar andando, então tu vai precisar de profissionais generalistas para estar podendo atuar em várias frentes ao mesmo tempo. Então, que nem eu falei, né? Tipo, Uhum. existem
por mais que a gente fale, especialistas vão ter mais espaços nas multinacionais, não quer dizer que não vão ter os generalistas também lá, né? Mas eu concordo super, assim, a gente teve aí a gente teve o layoff da Meta, que foi 11 mil pessoas. Cara, 11 mil pessoas de volta para o mercado, entendeu? E isso enxuga muito um produto. Tivemos outros layoffs mais recentes que saiu de time de 30 pessoas para 2 designers, sabe? Então é nesse momento de incerteza que os generalistas vão estar lá para poder usar o seu repertório para poder atuar de diferentes formas e focar nos diferentes problemas. É um pouco tu cavar um buraco mais largo do que o mais fundo, sabe? Para poder estancar mais água. Então, é um pouco nesse cenário. Assim, em suma, eu concordo com essa visão e retomaria os conceitos de generalistas. Maravilha. Bora para a próxima. Ô, Fer, a gente tem uma perguntinha do Rafa Lopes. Mande. Ele diz assim: cara, minha maior dor é que eu não aguento mais a mudança de prioridade e rota da minha empresa, que é startup. Mas também, mas ele também não gosta da burocracia das grandes empresas. Então aí ele pergunta se existe um meio termo saudável ou, na maioria das vezes, a gente vai estar nesses dois extremos, assim. Sim. Você fala ou eu falo, Léo? Quer contar Então, para ele? Cara, sinceramente, eu acho que vai ter um pouco do meio termo, tá? Porque o que acontece? No mercado, a gente está discutindo cada vez mais sobre as empresas vira-lata caramelo, que é o apelidinho carinhoso dessas empresas, né? Porque o que acontece? Uma empresa startup que vira unicórnio, eles trabalham muito no regime de cash burn, ou seja, temos que abranger a maior fatia do mercado o mais rápido possível, o mais agressivo possível, mesmo que operemos no prejuízo. Então, de um lado vai ter investidor injetando dinheiro na empresa startup, que vai virar um unicórnio, e ela vai gastar esse dinheiro a rodo, expandindo o time de um dia para o outro, para abocanhar a parte do mercado e operar no prejuízo para quebrar os concorrentes. Isso é um pouco do modelo agressivo da startup. Só que o que acontece? A gente vive um modelo de recessão agora no mundo, em que os juros estão muito altos. E daí o que acontece? Tendo os juros muito altos, os investidores começam a segurar a mão desse investimento. E o que acontece? Essas empresas têm que cair no layoff. Então, a mudança de prioridade, né, mudança de prioridade muito brusca de uma startup em franco crescimento acontece nesse contexto. Só que as empresas vira-lata caramelo são as empresas que elas vão ter um crescimento mais devagar, mas, porém, mais constante, mais estruturado, com as próprias pernas, com o próprio lucro. O time vai aumentando aos poucos, não vai ter aquele de um dia para o outro virou um unicórnio, sabe? Não, vai crescendo. O que estão apelidando de vira-lata caramelo. E nessas empresas, eu acho, Rafa, que tu teria esse espaço meio que de meio termo, né? Porque foi o que eu vi um pouco quando eu saí da startup de early stage e vim para a Kobe, que é onde eu tô, que opera nesse modelo de empresa que cresce com as próprias pernas, onde tu tem uma mentalidade de startup no sentido de testar as coisas, poder propor novas visões, poder trabalhar um pouco. Isso, abre um parênteses, tá? Vai ter um pouco a ver com a cultura da empresa, tá? Então, a cultura vai ter boa parte nessa culpa aí de tu poder ter essa oportunidade de propor coisas. E acho que vai ser assim as empresas que tu vai ter um pouco mais de espaço, né? De não mudar tanto a rota e tudo mais. Mudar a rota não é errado. Tipo assim, faz parte do nosso trabalho enquanto designers, então tu tem que pivotar produto, acontece sim, mas tem que ser de uma forma mais saudável para todo mundo, né? Ninguém quer morrer de burnout aqui, então. Mas, inevitavelmente, em empresas grandes, tu sempre vai ter burocracia, sempre vai ter compliance, tu sempre vai ter várias camadas de aprovação até chegar lá. Então, eu diria que nas multinacionais você não vai conseguir encontrar muito esse espaço de testar tanto.
quanto tu vai ter que achar, inevitavelmente, em empresas menores. Então, procure pela cultura. Procure por empresas que fomentam esse tipo de coisa, de ter um pouco mais de estrutura, e meio que no meio termo da coisa, sabe? Eu acho que a IAS, ela trabalha no Itaú, então se tiver algum exemplo para dar também, o IAS que vai ser bem rico. O Itaú é grande. Trabalhei num projeto do Itaú com a Fest, inclusive. Com a Fast Shop, sabe? Ah, nossa. Sim. Específico do quê, Fer? Em qual parte? Essa mudança de prioridade, porque assim, que o Léo falou que acontece, mas tem outros motivos de prioridade em grandes empresas, né? Produtos que acabam sendo descontinuados. A Google mata produto aí de 6 em 6 meses. Uhum. Sim. Sim. Então, quando eu entrei, eu estava em uma squad, né? Uma equipe que estava cuidando de um produto lá dentro de veículos. E, assim, a gente gastou um bom tempo ali tentando, entre aspas, salvar o produto. Só que aí a empresa como um todo pivotou para um outro caminho e o dinheiro teve que ir para um outro caminho, então a gente cortou um pouquinho da verba de certa parte. E o produto simplesmente, assim, parou. Stop total, não existe mais, a gente vai fazer outras coisas, isso morreu. A minha squad se desfez e a gente foi para outros produtos que eram mais rentáveis. Então, assim, isso acontece lá muito. Toda hora tem esse tipo de reestruturação, que alguma squad, produto é cortado e a gente olha para outro lado. E Sim, mas olhando isso assim, vem de decisão mais top-down ou parte do time? Assim? sim, bem mais top-down. Parte do time, a gente faz o que a gente pode, né? Mas tem coisa que a gente não consegue. Mas, assim, isso é muito. Eu sinto que isso é muito comum, porque já aconteceu muitas vezes e eu tô lá há menos de um ano. E olhando com esse. Olhando, assim, muito especificamente para cada caso, parece, nossa, meu Deus, um produto acabou, socorro. Mas quando você olha para a empresa como um todo, foi tipo um movimento positivo para a empresa. Então fez sentido. Então é uma coisa que, sim, super comum do dia a dia. Sim. Eu tenho uma frase que eu sempre falo quando tem uma palestra que eu dou sobre discovery de produtos, né? Que eu também trabalhei muito tempo fazendo discovery de produtos. Então, eu era contratado para ir numa startup e fazer a discovery se aquele produto vai dar certo ou não. Então, de vez em quando eu ainda faço isso. E eu aprendi uma lição muito importante que eu descobri quando que o design tem o maior sucesso possível, né? Quando que o designer tem o maior sucesso? Que é quando ele mata um produto antes mesmo do produto acontecer. Por que isso? Que tem um pouco de paralelo com o da IaaS, mas o da IaaS é muito top-down. Eu estou falando aqui é mais na visão do startup daí, né? Que daí parte do designer esse assassinato, entre aspas, tá, gente? Por que que é saudável quando parte do designer esse assassinato? Porque quando eu aplico todo o processo de discovery, eu faço uma pesquisa, eu valido o mercado, eu testo com o usuário. E se no final desse processo eu chego à conclusão que o produto não vai dar certo, isso é muito saudável para a empresa. Por quê? Porque a empresa evitou de contratar desenvolvedor, evitou de comprar equipamento, servidor, estou falando de startup, tá, gente? Esse tipo de coisa, para só depois de sprints e sprints, semanas e semanas de desenvolvimento, descobrir que o produto não vai dar certo. Então, no processo de discovery, quando o produto morre ali no processo de discovery, é muito positivo. Do contrário, talvez ali de quando, talvez seja o contrário, né, de quando vem top-down, vamos matar esse produto. A realidade é que o produto nunca morre por motivo nenhum. Ele sempre vai morrer ou por não adesão, ou porque não era rentável, e esse tipo de coisa. Maravilha. Simbora para a próxima pergunta. Os processos de design acontecem em grandes empresas, design sprint, por exemplo, e como são feitos os processos de design em grandes empresas? Pô, agora eu vou, vou entrar num terreno espinhoso aqui, tá? Antes de tudo, né? Vamos definir o processo de design. O que é o processo de design? O processo de design é o, é o framework, é o formato que tu tem para
resolver o problema ou construir algo que resolve o problema. Esse é o processo de design. Design Sprint, por exemplo, é um processo de design só que para discovery. O processo de um Lean UX é um processo de discovery, mas também que se aplica ali no desenvolvimento do produto. Então, é importante entender em que qual fase da vida do produto esse processo está sendo aplicado, né? Em multinacional, eu já apliquei a Design Sprint para um contexto de um produto que estava sendo criado. Em startup, eu já apliquei também Sprint nesse mesmo contexto, mas também apliquei Lean UX, esse tipo de coisa. Porém, quando a gente fala sobre desenvolvimento do produto, geralmente, empresas grandes, estou falando de Scrum, tá, gente? Scrum é aquele processo ágil das squads, que tem planning, esse tipo de coisa, que é o dia a dia do produto, estamos construindo o produto. Quando tu está numa multinacional, esse processo ele tende a ser mais engessado. Porque ele tem que ser engessado, ele tem que seguir as regras. Porque, por exemplo, quando eu estava trabalhando na multinacional, para quem não conhece, é a ADP Brasil Labs, é uma multinacional tipo, gigantesca, eles bateram tipo, 1 milhão de clientes, e os clientes são só empresas, para te ter uma ideia. Então, 1 milhão de empresas usam essa plataforma. A gente tinha 4 squads trabalhando no mesmo produto. Eram 4 squads de 6 pessoas, se não me engano, trabalhando no mesmo produto que eu trabalhava. Então, são, sabe, mais de dúzia de pessoas trabalhando no mesmo produto. E lá na ponta, esse produto tem que parecer unanimidade. Ele tem que estar visualmente igual, funcionando de uma forma coesa entre todas as partes. Para que isso pudesse acontecer nesse contexto onde tu tinha 6 squads, o Scrum tinha que rodar lisinho, tinha que rodar by the book entre todas as partes, e eu não tinha tanto espaço para propor, em vez de fazer no Scrum, vamos fazer um Kanban. Não, cara, porque isso influencia muito mais a estrutura do produto e da empresa e dos processos do que lá numa startup eu tinha espaço de, cara, vamos fazer um Kanban, acho que a gente não está na maturidade de Scrum ainda. E como tinha eu, 2 desenvolvedores e um PO, cara, isso era fácil de mudar, entendeu? Mas quando tu tá numa empresa grande, tu tem que pensar que existe muito mais estrutura, tu tá carregando muito mais pratos do que numa startup. E fazer essa mudança demora tempo, ela tem que ser muito bem embasada, muito bem planejada. Então, é um pouco mais travado esses processos do que necessariamente numa startup tu vai ter. Até porque tu vai envolver mais designers, às vezes no time, numa empresa grande. Tipo, só no Brasil a gente era tipo 15 designers, assim. Então, cara, mudar um processo de design influenciava no trabalho de 15 pessoas. Quando eu estava numa startup, influenciava só no meu trabalho. Então, é um pouco por esse caminho. Uma coisa que eu também acho importante falar, Léo, é o que as pessoas às vezes entendem por processo de design, principalmente o pessoal que está migrando, né? Que saiu lá do curso e aí aprendeu lá, que viu lá o Double Diamond bonitinho. E inclusive foi outra coisa que estava lá também no artigo do Fabrício. O artigo não, era o cenário, né? O panorama do UX. E quando a pessoa não faz algum passo do processo que ela aprendeu, e aí, gente, seja o Double Diamond, que é o mais famoso, ou qualquer outro que você tenha aprendido, né? A pessoa fica incomodada. As pessoas elas se apegam muito ao processo, que é normal quando você aprende ali uma forma, você quer reproduzir ela. Que isso não é verdade em nenhuma das empresas, tanto startup quanto empresa grande. Muito provável que você não faça Não, cara. Conta bonitinho. Independente, tu tem que ter muito trabalho de adaptação, assim. Eu sou o Fê já me viu falando isso em outros lugares, acho que algumas pessoas daqui também. Eu sou muito advogado das bases teóricas do design. Cara, é muito importante justamente para esse contexto que o Fê trouxe, onde tu vai ter que adaptar.
E se tu não conhecer bem a base teórica ou o porquê que o Double Diamond é daquela forma, tu vai ter dificuldade de adaptar o Double Diamond, entendeu? Já fiz design sprint em 3 dias, sabe? Porque eu entendi, estudei muito design sprint para saber os fundamentos das dinâmicas lá e poder adaptar para ela rodar em 3 dias. Porque o meu contexto era que eu precisava que rodasse em 3 dias. Então, se eu puder dar uma dica para todo mundo que está aprendendo design, está querendo sua primeira posição, gente, vale a pena voltar nas bases teóricas do design. Lê um pouco sobre Gestalt, lê sobre lei de atração, esse tipo de coisa, ou vai mais a fundo do Double Diamond, lê o livro do Design Thinking. Vai a fundo, que vai ajudar vocês quando vocês precisarem se adaptar. Porque, assim, cara, eu já fiz centenas de sprints. E, cara, se eu testei com o usuário em 3% dessas sprints, é muito. Então, diferente do curso lá que a gente aprende, que tem que testar com o usuário, eu sei que é importante testar com o usuário, mas não vai ter tempo. Tu não vai ter, tu tem que ter vai ter outras prioridades. Então, é um pouco da realidade, sabe? Dói às vezes, eu sei, mas por isso é importante se adaptar. E acho qual foi a última vez que você fez um Double Diamond volta a ponta, diretão? Sem perder Nossa. nada? Não, peraí. No curso. O último foi no curso que eu fiz. Exatamente, lembrar quando que eu fiz, né? Uma vez. A maioria das vezes tava patinando ali no meio. Cara, tipo, às vezes a gente se pega muito naquela, testar com o usuário, cara, testa com o usuário que já tá valendo, sabe? Na empresa onde eu tô, a gente montou um framework para usar o Maze, aquela plataforma online, para testar sincronamente. Porque não tem jeito, sabe? A gente não consegue parar uma sprint para testar com o usuário. Aí, não caiu nessa pegadinha de fazer tudo. E bora para a próxima pergunta. Qual o melhor tipo de profissional para cada empresa, especialistas versus generalistas? Essa pergunta já foi? Acho que foi. Já foi. Então a gente passa para a próxima. Desculpa, gente, eu repeti. Qual a melhor empresa para se começar, grandes ou pequenas? Para quem está migrando, seria interessante começar em startup como generalista ou tentar aprender aos poucos em grandes empresas? Se eu pudesse escolher, seria maravilhoso, mas às vezes a gente não pode escolher, né, gente? Então a primeira vaga que você vê, você agarra. É minha, sabe? Mas vai lá, Léo. Bom, cara, essa é uma pergunta. Já me fizeram pergunta isso nas minhas mentorias que eu dou. Faço mentorias de graça para depois quem quiser me procurar na playlist. Cara, para quem tá saindo do curso, cara, vai para empresa grande. Procura um estágio, uma vaga de júnior. Por quê? Porque, que nem eu falei, os processos já vão estar prontos lá. Já vai ter o processo A, B, C, D, E, F para te fazer lá numa empresa grande. Tu vai entrar lá e tu vai saber o que tu tem que fazer e tu vai pegar dinamismo daquilo lá, tu vai pegar segurança naquele processo. Diferente de tu ir numa empresa pequena, porque quando tu vai numa empresa pequena, tu precisa ser mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E não vai ter estrutura, provavelmente as pessoas não vão saber o que é cada coisa, que tu precisa fazer teste com o usuário, não vão saber o que é um style guide, vão te pedir coisa. E como tu é uma pessoa que saiu agora para o mercado, tu vai ter essa dificuldade para saber o que é prioridade, o que não é. Tu vai saber, tu não vai saber o que está dentro do teu escopo ou não está. Então, é mais saudável para vocês, pro aprendizado, assim, das pessoas que eu já acompanhei, e para empresas maiores. Quando tu é um júnior, quando tu é um estagiário, justamente porque tu vai entrar lá, o processo já vai estar definido, daí tu vai aprendendo no dia a dia aos poucos, não vai ter aquela correria, aquela pressão de uma startup, e tu vai poder pegar segurança para depois fazer essa mudança. Eu, sem querer, fiz isso na minha carreira. Eu comecei a minha carreira numa multinacional, então eu entrei lá como estagiário, evoluí de carreira, fui efetivado, fui evoluindo de carreira lá. E quando eu, cara, já estava seguro, já tinha aprendido muita coisa, eu sabia discutir muita coisa, sabia qual eram os meus limites, quais eram as barreiras de eu quanto designer, onde começava e onde terminava o meu trabalho. Aí eu decidi para uma startup e daí eu entendi a correria e realmente parei. Cara, se eu tivesse entrado aqui quanto júnior, eu ia estar louco.
Eu ia estar fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, mas como eu entrei um pouco mais maduro, eu sabia pôr limites, eu sabia dizer, olha, isso está fora do meu escopo, eu não posso fazer, eu tenho que focar no produto, e assim poder ter segurança para debate. Então, resumindo, galera que está migrando saindo do curso agora, galera, procure empresas maiores, com estruturas já definidas, vai ser mais saudável para vocês. Uma coisa que você falou que eu acho que casa muito com a última pergunta é para você aprender um processo, como um processo acontece naquela empresa. E a gente estava falando das pessoas se desapegarem do processo do curso. E eu já vi, o pessoal hoje sai de uma empresa para outra. Sim, gente, eu tentei instalar o dedo 2 vezes e não foi. Mas as pessoas pensem na instalada, né? Saem assim, de uma hora para outra da empresa. E às vezes, quando você vai para outra empresa, você se pega com processos diferentes. Então, até isso que o Léo falou, de você entrar numa empresa e aí você aprender aquele processo, quando você for para outra empresa vai trabalhar de uma forma diferente. Então, nunca é legal a gente se apegar a nenhum tipo de processo. É legal pontuar isso. Nem o do curso, nem da empresa que você está, e nenhum na sua vida, porque no final você tem que resolver o problema com qualquer processo. Uhum. O processo bom é aquele que funciona para o contexto, né? Justamente. De preferência. Se você pudesse escolher começar a trabalhar, você teria começado a trabalhar na sua empresa antiga ou direto no Itaú? Nossa, Itaú. Essa pergunta não foi nem um pouco difícil. Muito bom. A gente tem coisa no chat? Sim, Marketing, UX, front, várias coisas. O que estava tendo, eu estava fazendo. E eu era júnior, né? Teoricamente era júnior, mas eu estava cuidando de um produto inteiro. Então, assim, eu fui jogada no mar sem saber nadar. Então, na minha experiência das empresas que eu fui, começaria pelo Itaú, pela empresa grande. Mas eu entendo que também é bem concorrido. Então, assim, talvez, em questão de chances de entrar, é mais fácil realmente nas empresas menores, startups e tal. E o que Tem tá umas rolando no perguntinhas chat? aqui. Manda aí. Ó, o Calvet. Boa noite, pessoal. Estou iniciando meus estudos em UX. Qual livro de design thinking vocês recomendam? Eu acho que ele tá falando pro chat. Bom, pra gente, quais livros básicos para quem está mergulhando nos estudos? Aí, gente, sempre tem que recomendar livro, né? É de lei. Bom demais. Pô, eu vou tenho dar um muito desafio livro pro para Léo. recomendar, tá? Eu quero dar um desafio pro Léo. Manda. Indique livros sem falar do Norman. Vamos lá, pra gente Sem sair falar um do pouco Norman? Sem falar do Vambora, Norman. tá. Galera, tem um livro, Princípios de UX Design, do Fabrício Teixeira, a gente já falou aqui. Incrível para quem está começando. Ele fala, de uma forma muito clara, assim, o que é o UX Design. Então, recomendo pra caramba esse livro. Tem um livro que eu tenho aqui na minha cabeceira, sempre comigo, que é, deixa eu ver aqui, O Não Me Faça Pensar, do Steve Krug. Incrível também, fala sobre esse processo de desenhar soluções para que diminua a carga cognitiva do usuário, fazer uma boa usabilidade. Livro incrível, Não Me Faça Pensar. E, por último, Design Centrado no Usuário, do Lodvik, que também fala sobre construir coisas para os nossos usuários, designs. E como eu sou o cara que tem muita fundamentalização, sou advogado da fundamentalização teórica, o livro Princípios Universais do Design, esse é um livro que ele é de 1997, se eu não me engano, mas ele tem uma edição de 2010 do William Lidwell, Princípios Universais do Design, que, cara, eu peguei ele para escrever meu TCC e ele foi de explodir a cabeça, porque eu fui para fazer uma coisa sobre design antigo e tava lá Gestalt, tava lá falando sobre coisas de UX, tipo agrupamento por aproximação, e não falava nada de interface, porque o livro é de 97. Cara, então, os princípios do que a gente faz enquanto designers hoje tá no design fundamental, teórico, então é importante voltar para lá também, dar essa lida,
porque ajuda bastante a entender como resolver esses problemas. Consegui, Fê? Não falei do Norman. Maravilha. Mas, gente, leiam Norman também, por favor. Qualquer livro dele, inclusive o né? novo. Leonardo. E você, Yas? Tem mais perguntas do chat. Não, mas você tem alguma indicação de livro? Olha, eu sempre falo do livro do papagaio. O livro do papagaio é É maravilhoso. o Articulando Decisões de Design, não é? É esse? Exato. É um desses, com certeza. É da. Ai, agora eu ia falar, eu esqueci o nome. Ai, meu Deus, Não, eu caí O'Reilly. por um momento. O'Reilly, exatamente. O'Reilly. O do passarinho Gente. verde, vocês estão falando? Exatamente. Tudo bem, exatamente. Esse aí mesmo. Sim. É isso aí mesmo. Eu vou dar Tenho aqui ele também, meus 5 centavos também, gente. Leiam Confiança Criativa, do Tom Kelly e do David Kelly, que são fundadores da Idol, se não me engano. Ou, enfim. É bom pra caramba também. Esse eu não li ainda, mas parece ser bom. É maravilhoso. Eles falam de design como um todo. Mas vamos continuar no chat, Ais. Manda ver. Bom, beleza. O Juarez perguntou. É perceptível como as vagas estão escassas. Qual que é o perfil que as empresas estão procurando? Depende. Depende da empresa, tá? Eu vou passar um hackzinho aqui pra galera entender um pouco do porquê isso, tá? Galera, a gente está num mercado em recessão, a gente teve só na Meta, mandou 11 mil pessoas embora de um dia para o outro, então vai passar essa fase, mas as vagas estão mais escassas nesse momento. O que vocês como júniores precisam se atentar? Quando vocês são, né, eu já fui negado em muita vaga, e eu tenho noção que as vagas que eu fui negado não é porque eu era ruim em alguma coisa, mas sim porque o meu perfil não se encaixava com a empresa, ou o desafio que a empresa estava pedindo não se encaixava. E eu falo isso muito para os candidatos que eu entrevisto para as vagas aqui da empresa, e sempre passo esse feedback. Por quê? Porque as empresas vão procurar pessoas que se encaixam para o desafio que elas estão propondo e que se encaixam para a empresa. Então, Juarez, pesquisa um pouco a empresa, né? Cara, eu sou uma pessoa que sou muito, cara, formal. Gosto de camisa pro trabalho, gosto de bater ponto. Cara, procura as empresas um pouco mais tradicionais. Tu vai ter esse perfil, né? Tu tem esse perfil. Se tu tem esse perfil e tu procurar uma startup super jovem, super pra frente, assim, sabe, super descontraída, talvez ali tu vai ser barrado ali na primeira parte, né? Do processo, que é o fit cultural. Então, faz essa busca aí enquanto cultura da empresa. O desafio, né? Tipo, se a empresa está procurando um UX Writer e tu é um UI Designer, né? Não vai ter isso. Não vai ter esse encaixe. Mas o hackzinho que eu tenho, sempre que eu passo para a galera, as empresas, por exemplo, iFood da vida. iFood, eu tenho um amigo meu que é lead lá do iFood. Toda vez que eles abrem uma vaga, tem pique 6 mil pessoas, assim, para se candidatar. O RH não vai fazer a triagem de 6 mil currículos um a um. E é justamente isso que eu tô falando, como burlar esse robô, tá? O que acontece? Esse robô, quando se usa esse robô, se coloca algumas palavras-chave. Estou procurando teste de usabilidade, estou procurando UX Writing e estou procurando Design System. Se no teu currículo tá, ao invés de teste, tá na minha vaga, tá User Testing, o robô talvez não pegue, porque não tá com aquela palavra. Então, o que tu faz? Tu vai lá na vaga, tu olha a vaga, tu vê as palavras-chave que eles estão usando, tá, gente? Eu não tô dizendo pra vocês mentirem no currículo de vocês, pelo amor de Deus. Eu estou falando para adequar. Meu currículo tá User Testing, mas lá na vaga tá como teste de usuário. Vou lá, ajusto para teste de usuário, ver as palavras-chave, se encaixa com o teu perfil, adapta o teu currículo para o que tu tá procurando, assim como o teu portfólio, se tu tá se candidatando para uma vaga de UI Design. Cara, faz um portfólio, monta alguma coisa que mostre só UI, em vez de mostrar research, se não pede nada de research. Então, esse é um formato de tu poder estar jogando um pouco, usando a máquina um pouco a teu favor ali para conseguir avançar nos processos. Então, essa é a dica que eu dou para a galera.
Maravilhoso. E Temos mais tem algum mês? uma do TV Malta. Estou procurando uma vaga há um ano, já corrigi e revisei o portfólio. Estou correndo atrás, mas até agora nada. Tem alguma dica de algum site bom para vagas ou de sugestões não básicas para conseguir uma vaga? Demos umas Site sugestões bom de agora. vagas. Vagas UX. Site bom de vaga. Vagas Vagas UX. e UX. Vagas UX. Exatamente. Entra no nosso grupo do Telegram, que o André, querido André, sempre tá lá postando vagas. E a gente faz a curadoria, né? Retirando as famosas empresas arrombadas, que também existem, né? Tem que ter cuidado. Bom demais. Usem o Vagas, muito importante. A Vagas ajuda muito nesse processo, mas também existe o Glassdoor, né? O Glassdoor também é uma ferramenta bem boa, porque lá tu consegue ver a avaliação dos candidatos, tanto para o processo seletivo da empresa, quanto da própria empresa, média salarial, esse tipo de coisa, avaliação, então também é bem importante aí para ajudar. E lá eles também têm as vagas, então vagas, em primeiro lugar, vagas UX, em segundo lugar, Glassdoor, vai te ajudar nesse processo, tá? Aí. E o Anderson perguntou, ele falou, estou migrando do design convencional para os estudos de UX. Tenho 10 anos na área. Nesse caso, busco empresas e vagas como estágio, júnior, para UX. Como que seria nesse caso? Ele está migrando de design. Tá, então, isso é uma questão bem importante. Aí vai na visão de cada profissional, de cada gestor. Na minha visão, tá? Quando eu trabalho com design gráfico, e eu falo isso de alguém que veio da direção de arte, então antes de ser UX designer eu era diretor de arte, trabalhava com publicidade, tu tem que ter uma série de skills e processos muito diferentes da UX. Né? O processo em si é muito diferente, o dia a dia em si é bem diferente. Então, a dinâmica de time, às vezes, quando eu era diretor de arte, por exemplo, não tinha, o meu time era meu redator. A gente não tinha um processo Scrum para rodar. Então, por esses critérios, pelas características de trabalho com tecnologia, pelas skills específicas que tu precisa conhecer, resolução de tela, processo de navegação, wireframe, esse tipo de coisa, o processo de Scrum ali no dia a dia, decisão, esse tipo de coisa, eu diria que é melhor daí tu ter a certeza de que, né, olhar mais para vagas júniores nessa migração, por causa dessas características. No dia a dia acaba sendo muito diferente, embora existam bases teóricas em comum, o que te ajuda já estar um pouco mais à frente, ali, um pouco mais confortável para aprender novas coisas, que tu vai ver que não é muito novo, tu vai abrir o Figma, tu vai... Cara, se tu usou o Illustrator, tu já vai dominar o Figma já também, vai facilitar muito. Então, um pouco disso aí, tá? Tenha esse cuidado. Mais alguma? Fechamos? Acho que é isso. Bom, então, vamos para a próxima pergunta. Sim, que o meu computador quiser ir. Boa. Qual é a melhor formação ou curso para entrar nas empresas? Para entrar nas empresas e em cada uma delas. Caraca! Bom demais. Acho que ele está perguntando qual a melhor formação no geral para entrar nas empresas, ou se tem alguma formação específica que é melhor para uma startup, para uma multinacional, coisa assim. Acho que é isso. Mas vamos lá. Vou confiar em você. Vamos lá. Fantástico. Gente, uma das coisas muito boas assim da UX que eu gosto bastante é que tu não precisa de uma formação formal para trabalhar, né, em alguma coisa. Eu sou gestor de uma área de design aí, eu tenho mais de 5 anos de carreira e eu vou defender o meu TCC semana que vem, sabe? Então eu não sou formado ainda. Mas o que me importou foi o meu repertório, foi tudo que eu aprendi nesse processo todo. E por que eu digo isso de uma forma positiva? Existem muitos cursos hoje, até de graça, que vão ajudar muito vocês. Tem o meu top 1, meu top 2 cursos de graça para quem quer migrar na área, inclusive está lá no meu site, Migrei UX, é o da Google, de formação de UX Design e a formação de Product Design. E o segundo é um do Team Tech, do Instituto Team, que o curso de UX, formação de UX, que é de graça no Instituto Team,
A TIM é a operadora mesmo, tá, gente? É ministrado pelo Edu Agni, que é o fundador da Mergo. Então, é um puta de um curso com um puta de um professor que eu admiro pra caramba. Indico pra caramba esse curso aí, então, esse tipo de coisa. Tem cursos também aí privados, daí eu não sei como é que fica a parceria da vaga, se eu posso falar os nomes dos cursos privados. Aí, Pode falar, vai embora. Sem problema. posso. Indico muito a Alura, inclusive tem depoimento meu lá da Alura, que para mim tem um dos melhores custos-benefícios, que tu paga ali a mensalidade, tu tem acesso a todos os cursos, a trilha de UX Research, se não me engano, tem uma das UX Researches mais fodas que tem. Tem a trilha de acessibilidade, tem a Thalita Pagani, que é incrível em acessibilidade, também tem um livro incrível. Mergo, como eu falei, também são cursos muito, muito, muito bons. E a Wari também. Enfim, existem várias formações. Mas o que é importante para as empresas? Cara, para quem está migrando, conhecer o processo ponta a ponta. Qualquer curso que te ensine a fazer um bom discovery, fazer um protótipo e como testar esse protótipo, tá valendo muito. E quando eu falo isso, não sou só eu, tá? Naquela pesquisa que eu rodei com os gestores de design, isso foi top 1 coisas mais importantes para um gestor de design, né? Quando procura um júnior. Então, conhecer o processo de ponta a ponta, como eu faço uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa desk, como eu faço uma validação quantitativa, como eu organizo minhas ideias para construir ali um protótipo e como eu testo esse protótipo. E é isso aí. Um bom curso que fundamentalize esse processo aí vai facilitar vocês aí já estar um pouco na frente aí quando for para uma entrevista. Maravilha. Vamos para nossa última perguntinha, gente, que é um complemento dessa aqui. E aí depois a gente vai para o resto das perguntinhas no chat. Empresas maiores pedem mais certificações do que menores? Cara, então, eu acho que depende muito da empresa, tá? Por exemplo, as empresas maiores, geralmente, elas tendem a pedir um pouco mais de registro e o cachorro do vizinho começou a latir, talvez minha cachorra comece a latir agora. Geralmente, como eles têm mais compliance, mais regras, são mais cuidadosos com esse tipo de coisa, pode acontecer que sim. Mas pelo que eu já olhei nas vagas, quando eu trabalhei, não precisa, tá? Não tem uma grande diferença de, precisa de mais certificações. No fim das contas, não muito, né? Só os requisitos normais, assim, para um UX designer, não tem nada específico, assim, não preciso de um certificado ISO 17060 de 2022, não precisa. Aquele certificado de PO que tem PP3, PMO, não sei o que, né? Ainda bem que a gente não tem isso ainda. Não precisa. É bom. Eu tô pensando em fazer, assim, para aprender o processo, mas é bom só, sabe? Não é um requisito. Muito bom. Inclusive, gente, todos os cursos que o Léo falou, da Wari, da Alura, da Merco, a gente tem desconto lá no site da Vaga. Só vocês entrarem lá, pegarem o cupomzinho de desconto e também seguir no nosso Telegram, porque a gente cansa de dar bolsa de graça lá pro pessoal. E aí, Demais. chat. Pra gente finalizar. Oi? Ah, tá. É que você tava cortando um pouquinho, achei que tava caindo. Opa, Acho desculpa. que é o supressor de som. O Calvete disse, né? O mercado está entrando numa recessão e percebemos isso em artigos como no bate-papo aqui. RS. Há esperanças para profissionais que desejam começar a aplicar para vagas apenas em 2023? Cara, tem, com certeza tem, assim, o advento da internet chegou para ficar, não é mesmo? Brincadeiras à parte. O designer de Quanto UX melhor, tem um né? design. Exatamente. Por que eu digo isso, cara? Curiosamente, eu vou participar de um painel falando sobre o futuro do design. E uma das coisas que eu bato pé é quanto a isso, tipo, por que eu sempre falo da fundamentação teórica? Porque se a gente aprende a resolver problemas com o design,
e não se apegar tanto a eu preciso aplicar uma design sprint. Eu preciso aplicar um Double Diamond do início ao fim. E tu entender o porquê daqueles processos. E tu entender como, fundamentalmente, tu consegue resolver esses problemas com método, tu vai conseguir resolver qualquer problema. Um exemplo disso, tá? Uma vez eu fui contratado para uma consultoria de uns empresários, assim, os caras milionários e tal. Eles queriam empreender de novo. Eles queriam criar um produto do zero para arquitetos, e eu fui contratado, viajei, fui lá, passei 2 semanas com eles. Eu apliquei o design sprint de ponta a ponta, by the book, né? Foi by the book, tal. Só que quando eu cheguei no último dia e a gente estava começando a construir o protótipo, eu cheguei à conclusão que não era o protótipo que a gente ia testar. A maior dúvida era se o modelo de negócio do produto para arquitetos que eles tinham feito funcionava. Então, eu excluí o aplicativo, o arquivo do protótipo, e eu virei para eles e falei: gente, a gente não está querendo testar se o aplicativo vai ser usável. A gente nem sabe se precisa de um aplicativo. A gente não sabe nem se os arquitetos precisam resolver esse problema. Peraí, desculpa, Então, você excluiu o arquivo? Foi uma Você dizer pegou assim, assim e falou, foda-se isso. Acabou, não quero mais. Não, foi figura de linguagem, gente, desculpa. Eu argumentei com eles que era o modelo de negócio que a gente estava em dúvida, não se o aplicativo ia ser usado pelos usuários. Então, qual foi o meu protótipo final do Design Sprint? Foi uma landing page com um conversor ali, né, de cadastro, para quem está interessado, com 2, né, foi um teste AB entre as 2 landing pages para saber qual era o argumento de venda funcionava melhor. E daí segmentamos para o público-alvo, aquela coisa toda. E no final das contas, o modelo de negócio não funcionava. Não era rentável, não era um problema latente suficiente para os arquitetos contratarem uma ferramenta para aquilo. Eu usei o método, eu usei a fundamentação teórica, eu fui resolver o problema. Eu não precisava ter desenhado uma tela sequer. Só fiz lá numa landing page, landing page builder, assim, sabe? E funcionou. E eu não sou menos designer por causa disso. Eu não sou menos product designer por causa disso. Pelo contrário, eu resolvi o problema, sabe? Eu tirei a dúvida, eu validei o produto. Então é por causa disso que eu acho que para 2023 temos salvação sim. Enquanto continuar a haver problemas entre negócios e pessoas, a gente vai ter trabalho. A gente vai estar trabalhando, a gente vai estar resolvendo esse problema. E parafraseando o Tinker Hatfield, que é um designer de tênis, que é um puta de design de tênis, ele fala: o design é, na verdade, sobre resolver problemas. E o que nós mais temos hoje em dia são problemas. Então, com uma mensagem positiva, né? Temos sim salvação. Enquanto houver problemas, vamos estar resolvendo eles. Ele é o cara que aparece naquela série da Netflix, designer de Nike. Cara, acho que sim. Sim. É que eu ouvi um TED Talk dele, assim, acho que sim. Provavelmente. Assistam eu esqueci o nome da série de design da Netflix. Abstract. Assistam, gente. Maravilhosa. E com essa mensagem, a gente acabou, gente. Queria agradecer o Léo por ter vindo conversar com a gente, porque, assim, eu já tava querendo chamar ele pra cá há muito tempo. Só que está tentando alinhar os assuntos, né? Casar, o que a gente pode falar, que a gente tem um monte de assunto. O pessoal pede muita coisa pra gente lá no chat da Vagas. A gente tem um backlog imenso. Se você tiver algum assunto que você quiser, gente, pede, manda pra gente, que a gente pode arranjar alguém pra trazer aqui pra falar sobre os mais variados assuntos. Se quer falar sobre bolo, a gente não vai falar, mas eu posso te indicar um canal, um taste qualquer do Instagram, que tem os tastes que são muito legais. Se você quiser falar de design, a gente traz aqui. Léo, muito obrigado, tá? Você quer deixar alguma mensagem além da última? Que foram muito boas já. Cara, eu que agradeço muito esse espaço. O Vagas, quando eu comecei minha carreira, foi uma das primeiras comunidades assim que eu entrei. Consumi conteúdo, que nem eu falei, eu postei esse tempo em stories no meu Instagram lá, sobre uma coisa do Chrome aberto, e tava ali o favorito da página de guia do Product Design, que eu tenho favorito há muito tempo.
Então, é muito legal estar aqui conversando com a galera e estou sempre para ajudar. Gente, me chamem lá no LinkedIn, Leonardo Miller. Então, galera, estou sempre tirando dúvida por lá. Se vocês precisarem de mentoria para migração de carreira, pode me chamar que eu tenho um ADP List e as mentorias são todas 100% de graça, então eu não cobro por isso, para ajudar a galera a entrar nesse mercado. E porque eu já estive desse lado aí, eu sei o quanto a gente quer trabalhar, o quanto a gente quer aprender. Então, não tenho medo de me chamar. Beleza? Galera, agradeço muito esse espaço. E é isso, a gente se vê por aí, nos eventos por aí, nas palestras por aí. A gente vai estar sempre junto aí, se encontrando. A gente Sim, agradece. Carlos, fale pelo LinkedIn. Já mandei o LinkedIn aqui do Léo no chat, então alguma Alexa falou por aí. Já mandei o LinkedIn do Léo no chat, se vocês quiserem chamar ele lá, só mandar a mensagem. Yas, obrigado de novo. Obrigada, Léo. Obrigada, Fer. Obrigada a todo mundo que compareceu aqui. Pré-joguinho de sexta. Bora aproveitar. Pré-jogo de sexta, bolão amanhã, ó, tô cavando aqui 2-0 Brasil de novo, tá? Então aposta no bolão e depois dividam dinheiro comigo. É isso, gente. Poxa, 2-0, eu acho que vai a 3, hein? Tá sim, não vamos muito não, né? Que o pessoal que tá metendo 7 aí tá quase ficando pelo meio do caminho. Vamos ficar calma, a questão do 2, tá tranquilo. Obrigadão, gente. Beijo e até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais.